começando hoje mais uma série aqui no canal, dessa vez focada em Vue.js. Se você nunca teve experiência com Vue.js, Angular, React ou qualquer outro framework JavaScript, não se preocupe, porque eu vou abordar esse tema desde o começo, então desde o processo de instalação, de setup, criação do primeiro aplicativo, criação do primeiro componente, todo o processo de diretiva, de data bind, integração com API, autenticação, configuração de rotas e até o processo de deploy. Vai ser uma série de aproximadamente 15 vídeos e esse é o primeiro, onde eu vou demonstrar o que você precisa instalar para começar a trabalhar com Vue.js e qual que é o setup inicial, aí, a configuração recomendável para que você crie o seu primeiro aplicativo. Então, antes de a gente partir para a prática, só explicar um pouco o que é o Vue.js ou uma Single Page Application no geral. Você tem duas opções aí de criar uma aplicação web. Você pode renderizar tudo no servidor, o HTML, CSS, JavaScript, lógica de programação e mandar para o navegador toda a informação toda vez que o usuário requisita alguma coisa. Isso significa que toda vez que o usuário trocar de página no navegador, a URL, uma nova requisição vai ser enviada para o servidor, ou você pode trabalhar com o conceito de Single Page Application, que consiste em você rodar uma aplicação no browser do usuário como se fosse uma única página. Então a aplicação tem uma página só, como por exemplo index.html, e à medida que o usuário vai navegando na aplicação, um framework JavaScript como por exemplo Vue.js, Angular e React vai gerenciar o processo de rota no navegador do usuário para que haja a sensação de que o usuário está trocando de página, está mudando para outras páginas da aplicação, páginas internas de uma intranet ou de um website, mas na verdade o que a aplicação faz é não mandar uma requisição para o servidor toda vez que isso acontece. A aplicação continua rodando localmente na máquina do usuário. A única coisa que vai trafegar entre o navegador do usuário e o servidor são requisições baseadas em REST. Então, toda vez que o usuário acessar um novo componente, uma nova página, o navegador vai continuar possuindo toda a informação necessária, a não ser o conteúdo dinâmico que precisa ser obtido do servidor. Então, há um ganho claro aí de performance, de uma melhor experiência do usuário, considerando que vai se trafegar entre o cliente e o servidor somente aquilo que realmente é necessário. Então a primeira coisa que você precisa fazer para começar a trabalhar com Vue.js é uma alternativa, instalar o Visual Studio Code, que é gratuito, tem para Windows, Linux e Mac. E vou deixar o link para download aqui na descrição do vídeo, e também a versão mais recente e estável do Node.js, que é necessário para que você rode a aplicação localmente e utilize também a instalação de pacotes NPM. E é recomendável também que você tenha o Vue CLI instalado, que é uma ferramenta disponibilizada pela comunidade Vue para que você crie mais facilmente aí por linha de comando aplicações Vue.js. Eu vou deixar os comandos de instalação do Vue CLI aqui na descrição do vídeo também. Então, abrindo o Visual Studio Code aqui, se você for lá no menu terminal e escolher a opção novo terminal ou new terminal, se tiver em inglês, aparece automaticamente aqui o caminho onde o Visual Studio Code foi aberto. Eu vou especificar aqui o comando Vue Create My First App, que é o nome do aplicativo que eu estou dando como exemplo. E quando você cria uma aplicação Vue.js utilizando o Vue CLI, ele te faz algumas perguntas. No meu caso, se eu quero utilizar o Babel e o Lint, eu escolhi que sim, que é o processo default. E o processo de instalação pode demorar um tempo, eu vou deixar uma música rolando aí.
Terminou de instalar, eu acelerei bastante, então é um processo que toda vez que você for criar um aplicativo Vue.js, você vai precisar instalar todas as dependências necessárias. O Vue CLI já toma conta disso pra gente, e o template padrão do Vue.js, ele já possui essa estrutura aqui com uma pasta components com apenas um componente chamado Hello World, e a index.html é o único arquivo HTML da aplicação de fato, considerando que é uma aplicação single page application. Se a gente rodar qualquer tipo de comando para tentar rodar a aplicação fora do diretório da aplicação, vai falhar, como está falhando aqui. Então você precisa ir lá para o diretório da aplicação, no meu caso é My First App, e rodar o comando npm run serve. Isso daí vai fazer o build da aplicação localmente, gerar os arquivos necessários, compilados ou transpilados, e após isso ele vai gerar um servidorzinho local para a gente para rodar a aplicação. No meu caso gerou nessa porta específica aqui, utilizando o localhost. Se a gente abrir a aplicação aqui, esse é o template padrão do Vue.js. Então a aplicação já vem funcionando aí com um conteúdo padrão. Se a gente for no component Hello World e trocar um texto específico, por exemplo, esse parágrafo aqui para Alexandre Malavasi, e der um Ctrl S ou salvar as alterações, automaticamente a aplicação já vai dar um refresh lá. Então você não precisa necessariamente rodar o comando npm run server, porque a aplicação continua rodando, e toda alteração que você fizer nos arquivos e salvar, ele vai atualizar a aplicação no browser automaticamente como hot reload. Se você apertar Ctrl C no VS Code, ele vai perguntar se você quer parar a aplicação. Então é assim que se roda uma aplicação e para a execução da mesma utilizando o Visual Studio Code. O template padrão é bastante simples, não tem muito segredo, mas para uma aplicação Vue.js funcionar, você precisa ter uma tag principal, que nesse caso aqui do template é uma div com ID cujo valor é app, e todo componente Vue.js ele tem três coisas padrão: o template, que é o HTML, a seção JavaScript, que é para manipular as informações do componente dinamicamente, e uma seção de estilo. Você pode criar também arquivos separados para deixar isso mais desmembrado. Eu particularmente gosto de deixar assim, porque se o componente está muito grande, significa que ele podia ser desmembrado. Então eu não vejo problema de colocar tudo no mesmo arquivo. E todo o processo de alteração que você precisar fazer, você pode fazer num arquivo só. Caso você queira trabalhar junto com back-end e goste de .NET Core, eu criei um template já para Vue.js e ASP.NET Core, já teve aproximadamente 14 mil downloads, e criei uma extensão para Visual Studio com um template de projeto também. Caso você não queira utilizar o Visual Studio Code, criar um projeto Vue.js na mão e trabalhe também com back-end. Então, se você instalar a extensão lá que eu fiz, aparece já o template. Deixa eu colocar qualquer nome aqui e criar. Então, se você utilizar o template que eu disponibilizei lá no Marketplace do Visual Studio, ele já vai criar uma aplicação ASP.NET Core Web API, .NET Core 3.1. Então tem os controles de uma aplicação ASP.NET Core tradicional, e tem uma pasta Client App onde vai ficar os arquivos do Vue.js, e já tem toda a configuração para ele identificar as rotas
do Vue.js, etc. Esse foi o primeiro vídeo da série sobre Vue.js, então se você quer acompanhar o restante da série com aproximadamente 2-3 vídeos por semana, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos que também estão querendo aprender Vue.js ou outro framework JavaScript. Eu tenho alguns vídeos já no canal sobre esse assunto, mas essa série que eu estou montando é destinado a pessoas que estão realmente começando do zero a aprender Vue.js. Muito obrigado. Até